Termos teológicos que ninguém entende. Ninguém entende. Isso aqui são as coisas que os caras fazem de propósito. É para ferrar o cara que está começando. Eles falam assim, eles pensam, eles juntam um grupinho dele de teólogos seletos, sentados naquelas poltronas vitorianas. Aí eles sentam e falam assim, o que a gente pode inventar para dificultar a vida de quem está começando? Eles fazem isso, certeza. Aí eles falam assim, vamos inventar os nomes mais complexos possíveis para ferrar a vida do fiel, que já tem uma dificuldade de entender, e para ferrar quem está estudando. Tem professor que gosta de dificultar a vida do aluno, viu? Mais ou menos isso. Então, a gente botou aí termos teológicos que ninguém entende. Então, entenda a partir de agora. A gente vai tentar facilitar para vocês algumas questões. Então, beleza. Aí eu tinha falado, né? Eu repito aqui novamente. Repito novamente é bom, né? Então, assim, no cristianismo, e assim como qualquer outra religião, as doutrinas são ensinamentos estruturados, né? Aí a gente colocou aqui na fé cristã, porque a gente vai falar do cristianismo. Mas são os ensinamentos estruturados que vão surgir a partir das escrituras, seja ela qual for, né? Seja qual for o livro sagrado daquela religião. Como a gente está tratando do cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia, então as doutrinas vão surgir da sistematização, né, da estruturação desses ensinamentos que nós vamos obter aí nestes textos. Como eu tinha dito, né, nós temos dois níveis, temos os essenciais e os secundários. Os essenciais, geralmente, são aqueles que nós vamos ter em qualquer denominação, seja ela qual for, seja a mais sectária possível, seja a mais ortodoxa, qualquer uma delas geralmente vão corroborar com essas questões essenciais. Por isso nós chamamos de essência, né, que está ali no esqueleto. Apesar de que uma dessas que eu coloquei aqui como essencial, que é a Trindade, nem todas acreditam, né? Por exemplo, nós temos aí os unicistas, temos os testemunhos de Jeová, eles não acreditam na Trindade, né? Apesar de a grande maioria das outras acreditarem, né? As secundárias são, por exemplo, formas de governo da igreja, detalhes eclesiológicos, a ordem da salvação, né? Que é o nosso famoso Ordo Salutis, né? Que nós vamos ver ali para frente, que vai indicar o que vem primeiro na perspectiva salvífica, né? E uma coisa que eu gosto sempre de salientar, e que o pessoal gosta, né, de botar o dedo, você não é cristão, você não é não sei o quê, você, fulano de tal, não é não sei o quê. Assim como o pessoal em todos os níveis gostam de taxar, né, que eu rotulei muito carinhosamente de os ateus tabajaras e os cristãos tabajaras, né, porque todo mundo que fica metendo o dedo na fé alheia, ou na perspectiva alheia, é tabajara, né, o cara, ele definiu ali na cabeça dele o que é o jeito certo de pensar, e quer rotular todo mundo como sendo um falso cristão, um falso ateu, um falso agnóstico. Então, assim, isso aí são os tabajaras. E da mesma sorte, no meio cristão, o que mais tem é cristão tabajara. Tem também, tem demais. Nossa, o que tem é cristão tabajara. Tem para dar com pau. E discordar em doutrinas secundárias não pode invalidar a perspectiva de fé de ninguém. E da mesma sorte, se você se diz um ateu, se você se diz um agnóstico, como eu me digo, se você discorda de alguma perspectiva filosófica, de algum entendimento, você não pode ser taxado de não agnóstico, ou de não ateu, ou de não cristão, entendeu? Sobretudo no que se diz em doutrinas secundárias. Isso é um absurdo, entendeu? Que são essas coisas, formas de governo da igreja, detalhes escatológicos, ordem da salvação, entre outros, né? Então, beleza. A teologia sistemática, ela vai organizar esses ensinos bíblicos por temas, reunindo os textos relevantes sobre um determinado assunto. Por exemplo, a bibliologia vai tratar da Bíblia, a cristologia sobre a pessoa do Jesus, do Cristo, né? A soteriologia é a doutrina que trata da salvação na perspectiva dogmática cristã. E a escatologia, a famosa escatologia, é aquela que vai falar sobre os fins dos tempos, né? O que acontece quando tudo isso aqui acabar? Será que tem um depois? Será que não tem? Isso é curioso, né, cara? O fim dos tempos é bravo. Então, o fim dos tempos a gente vai chamar de escatologia, coisas escatológicas, né, coisas que acontecem no final dos tempos. A teologia sistemática, ela não vai criar nenhuma doutrina, ela vai apenas sistematizar o que a Bíblia ensina, né, ou o que aquele determinado texto canônico, aquele determinado texto sagrado vai ensinar, né. Ela não cria nada, ela só vai pegar, como o próprio nome já diz, sistematizar, vai encaixar, né, como se fosse um grande gaveteiro, você coloca cada coisa no seu devido local. Por isso, sistemática.